Primeira Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo e Silvano e Timóteo à Igreja dos Tessalonicenses, em Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. O sucesso do Evangelho em Tessalônica e a fidelidade daquela igreja. Sempre damos graças a Deus por vós, todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, e sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam a nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Capítulo 2. Como Paulo exerceu o seu ministério entre os Tessalonicenses, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração, porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos
pesados, antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos, porque bem vos lembrais, irmãos, do vosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus, vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em nós os que crestes, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. O desejo de Paulo de voltar a Tessalônica, seu gozo e seus votos em vista das boas novas que Timóteo lhe trouxe. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás no-lo impediu, porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Capítulo 3. Pelo que, não podendo esperar mais de boa mente, quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé,
para que ninguém se comova por estas tribulações, porque nós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Porquanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vendo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boas lembranças de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos e estáis firmes ao Senhor, porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhem a nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade ou amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Capítulo 4. Exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a verdade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também seu Espírito Santo.
Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem, porque o nosso Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para
a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Preceitos diversos, votos e saudações. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais paciente para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Glória a Deus, amados em Cristo. Nesta primeira epístola de Paulo a Tessalonicenses, ele exorta aos irmãos daquela igreja, bem como passa-lhes orientações a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus, descrevendo o arrebatamento e a primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida eterna. No capítulo 1, verso 2, Paulo descreve que sempre dá graças a Deus por todos, fazendo sempre menção deles em suas orações. E no 3, descreve para que sempre lembrem-se dele em suas orações, pois necessita-se que oremos uns pelos outros. No verso 4, a exortação que em Deus é a nossa eleição. No verso 9, Paulo descreve sobre a autenticidade da verdadeira conversão dos Tessalonicenses, pois abandonaram os ídolos e se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. No capítulo 2, verso 4, a descrição de que somos aprovados por Deus, para que,
o Evangelho nos seja confiado e possamos falar do amor deste Deus Pai em nome de Jesus por cada um da sua semente santa, cumprindo então este papel de resgate da noiva do Senhor Jesus, bem como as outras ovelhas que se encontram em outro aprisco, e que o Senhor Deus sempre prova o nosso coração para verificar se fazemos a obra para agradar a Deus ou aos homens, e como prova do Senhor a nossos corações, bem como de todas as nações, a palavra do Senhor prescreve acerca do deserto das nações, como foi o Egito, para preservar a vida em Israel, onde Deus, retirando o povo daquela escravidão física, envergonhou os 10 deuses que aquele povo cultuava, dividindo a glória do Eterno. Porém, hoje temos 2 desertos das nações. O primeiro, desde o início do século IV, ainda persistindo, sendo este a descrição de Apocalipse capítulo 17, onde vemos seu enquadramento mais acentuado nos versos 3 e 9, pois descreve que a mulher igreja está assentada sobre a cidade rodeada por 7 montes, que é a igreja romana naquela cidade de Roma, que geograficamente possui 7 montes em seus arredores. E o outro deserto das nações, este Brasil fiel, conforme revelações de Daniel capítulo 12 e Apocalipse capítulo 12, fazendo menção das palavras seladas para o tempo determinado para a restauração de tudo. Pois, neste deserto, Deus esconderá a mulher, aqui, igreja fiel, fora da vista da serpente, enquanto esta marchará triunfante para cumprir sua missão final por 42 meses, levando o Evangelho até aos confins da terra para resgatar outras ovelhas que ainda estão em outro aprisco. No verso 10, a exortação de que esta palavra é a aqueles que creem. No verso 16, o apóstolo Paulo descreve que Satanás e seus emissários tentam impedir os seus eleitos de pregar o Evangelho da salvação aos gentios, pois estes são os nascidos da carne e cada vez mais se enchem da medida dos seus pecados para então participarem da ira do Senhor Deus, que cairá sobre eles até ao fim. No verso 18, mais uma confirmação de que, desta feita, o apóstolo Paulo quis ter com os amados em Tessalônica, mas Satanás o impediu de estar presente. Mas, no 19 e 20, exorta aos irmãos daquela comunidade de que eles são a coroa da glória e a esperança
do gozo daquele cooperador do Evangelho de Cristo, assim como todos nós seremos diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda. No verso 10, outra exortação de que o apóstolo clama que devemos orar abundantemente de dia e de noite para que possamos ver o rosto um dos outros e que supramos o que falta à nossa fé. No capítulo 4, dos versos 1 a 12, a exortação à santidade e ao amor fraternal, onde no verso 1, mais uma vez, exorta que devemos agradar a Deus e não aos homens, porque isso convém aos santos. No verso 4, a descrição para a santificação e honra, para que cada um de nós saibamos possuir o nosso vaso, que é o nosso corpo, amando e perdoando-nos uns aos outros, sempre nos arrependendo dos pecados cometidos por delícias. Nos versos 7 e 8, a descrição de que Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação, porque quem despreza ao homem enviado de Deus, despreza o próprio Deus por intermédio do seu Espírito Santo. Do verso 13 deste capítulo 4 até ao verso 11 do capítulo 5, a descrição acerca da ressurreição e da vinda secreta do Senhor Jesus, onde no verso 14 a exaltação de que todos aqueles que dormem o Senhor Jesus tornará a trazer novamente com ele para o Deus Pai. No verso 16, a confirmação de que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e, em seguida, nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Então, sendo assim, estaremos com o Senhor para todo sempre, onde, após a celebração das bodas do Cordeiro e tribunal de Cristo, nos ares, nos céus, enquanto os deixados para trás sofrem os horrores da ira do Senhor, que é a descrição de Apocalipse, capítulos 15 e 16, estes reunidos conforme a promessa do Senhor de preservar, bem como guardar do dia da ira do Senhor, participarão desta boda do Cordeiro, enquanto a ira do Senhor recai sobre os incrédulos e infiéis, porque são todos rebeldes, por não se converterem ao Senhor Jesus enquanto estiveram tempo, ou enquanto estavam vivos. No capítulo 5, verso 2, mais uma descrição de que este dia do Senhor virá como o ladrão que vem à noite, pois, como o Senhor Jesus declarou, se soubéssemos a hora em que o ladrão viria, vigiaremos e não
deixaríamos ele roubar a casa. Contudo, o Senhor deseja de nós uma vigília constante para que não possamos cochilar e perder a salvação. No verso 3, veremos a descrição de que, quando todos disserem que há paz e segurança, então repentinamente sobrevirá a destruição, ou seja, as dores declaradas nas profecias deste livro da lei do Senhor. E em Lucas capítulo 12, versos 54 e 55, descreve: ao levantar da nuvem ocidental e ao soprar dos redemoinhos do sul, isto concordará para que haja a paz, ou seja, a Igreja fiel conciliará as nações para esta paz, fazendo parte do cumprimento final da sua missão. Fazendo parte do cumprimento da sua missão final, marchando num paralelo profético com o governo da primeira metade do reino anticristo, que engloba do toque da sexta até a sétima trombeta, conforme Apocalipse capítulo 9, versos 15 e 17, versículos 12 e 13. Pois há uma hora, dia, mês e ano reservado pelo Senhor para cair Babilônia, e, quando ela cair, iniciará o governo do homem da iniquidade. A partir daí se cumprirá Apocalipse capítulo 12, nos versos 6 e 14, em especial a última frase deste versículo 14, que diz: fora da vista da serpente, ou seja, enquanto a noiva cumpre sua missão final, a serpente ou anticristo estará no início do seu governo. Quanto à queda da Babilônia, confira quem é este principado lendo Isaías capítulo 47, verso 9, capítulo 30, verso 25 e Zacarias capítulo 11, versos 7 e 8, bem como Ezequiel capítulo 39, versos 1 e 2, pois com 6 anjos o Senhor destruirá estes dois principados pertencentes à tríade babilônica neste deserto Brasil fiel, quiçá também em outras 9 nações, num paralelo profético com os versículos 12 e 13 de Apocalipse 17, pois o acontecimento das profecias tem sido uma ocorrência em duplo paralelo, ou em duas etapas. No verso 6 deste capítulo 5, mais uma vez, a exortação para vigiarmos e sermos sóbrios, não dormirmos, pois como os demais que estão no mundo. Nos versos 8 e 9, a exortação para nos revestirmos da couraça, da fé e do amor, e tendo sempre o capacete da esperança da salvação, que, nesta missão final, será esperança renovada mesmo em tempos de angústia, porque Deus não nos destinou para a ira, mas
para a aquisição da salvação. Por isso, como descreve a profecia, ainda que o choro dure uma noite, a alegria virá ao amanhecer. No verso 15, exortação para seguirmos sempre o bem, jamais pagando o mal com mal. No verso 17, mais a colocação orar sem cessar e dar sempre graças por Deus, pois esta é a vontade de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nos versos 19, 20 e 21, exortação para não extinguir o Espírito Santo e não desprezar as profecias, pois devemos examinar tudo e reter o que é bom. O Senhor tem falado à nação brasileira por dezenas de ministérios, quer seja aqui na nação, como também por dezenas de outros apóstolos ou ministérios que estão espalhados nas demais nações. Em alguns casos, Deus tem levantado varões valorosos em outras nações para falar e acordar a nós brasileiros desta provisão do Senhor, para que possamos voltar à fortaleza que é o Deus vivo e destruirmos estes dois principados da Babilônia e cumprir-se a profecia declarada no tempo do Senhor, que já sabemos existe um dia, hora, mês e ano para este acontecimento. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo e Silvano e Timóteo à Igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. O progresso e a constância dos Tessalonicenses na fé e na caridade, a despeito das perseguições. Devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. O amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os mais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder,
quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2. A vinda de Cristo será precedida de manifestações do Anticristo. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira nenhuma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra.
Capítulo 3. Exortações diversas e saudações. No demais, irmãos, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe o vosso coração na caridade de Deus, ou no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplos para nos imitardes, porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas, se alguém não obedecer à nossa palavra, por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz nos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória a Deus, amados em Cristo. Nesta segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, vemos a continuação de exortações especificamente a respeito do trabalho e da boa conduta, manter a tradição cristã conforme a palavra do Senhor, e não conforme costumes humanos e dos gentios. Trata também da vinda do Senhor Jesus Cristo, que será antes precedida pela manifestação do homem da iniquidade, ou anticristo. No capítulo 1, Paulo exorta o progresso e a constância da fé e do amor dos Tessalonicenses a despeito das perseguições. No verso 7, ele declara que descansa com eles quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu. Nos versos 8 e 9, retrata que o Senhor tomará vingança
por todos aqueles que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e como castigo receberão e padecerão da eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. O capítulo 2 retrata que a vinda do Senhor Jesus Cristo será precedida da manifestação do Anticristo, onde observamos no verso 3 que, de alguma maneira, o Senhor não virá sem que venha antes a apostasia da fé e se manifeste o homem do pecado, que é o filho da perdição. Este assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amados, acaso o Papa na Igreja Romana não vem exercendo papel semelhante a este? Pois, como Deus tem julgado e beatificado santos, que é atributo exclusivo de Deus, e o que mais grave é, tem beatificado estes santos e consagrado imagens de escultura que são princípios anticristo, pois é contrário à palavra de Cristo no segundo mandamento do Decálogo, escrito pela própria mão do Senhor naquelas 2 tábuas do concerto da lei do Senhor, quando o povo saía da escravidão do Egito. Embora há formações de que este templo de Deus, além da igreja, também possa se referir ao templo a ser reconstruído em Jerusalém, que é o Templo de Salomão. Com isto, o sistema ora implantado é já o sistema anticristo, porém ainda se manifestará o homem da iniquidade para que se cumpra a palavra do Senhor. No verso 6, a confirmação de que o que agora o detém é o Santo Espírito do Senhor por intermédio da Igreja do Senhor Jesus. No 7, vemos que este ministério da injustiça já opera e há somente um que o resiste, até que do meio este seja tirado. Então haverá a manifestação e revelação de quem verdadeiramente este que até então o cabeça, o super-herói que trará a paz mundial, mas ao sair a igreja do meio desta terra para subir com o Senhor nos ares, haverá então simultaneamente o manifestar deste homem da iniquidade para governar em sua segunda metade, na 70ª semana de Daniel. Confira o verso 27 do capítulo 9 de Daniel, onde a parte A mostra o governo do anticristo em sua primeira metade, e a parte B do versículo demonstra a grande tribulação, que é o dia da ira do Senhor no derramar das 7 taças do capítulo 16 de Apocalipse. Pois, subindo à igreja, se cumprirá 1 Coríntios capítulo 15, 52 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, que ao tocar da última trombeta haverá a primeira ressurreição e o arrebatamento da noiva fiel para encontro com o Senhor nos ares, para celebrarem o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, enquanto os deixados para trás, que são os incrédulos e infiéis, sofrerão o dano
da ira do Senhor. No verso 8, ressalta que o Senhor destruirá com o assopro da sua boca a este homem da iniquidade, bem como o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esta retratada como a vinda em glória do Senhor Jesus, que virá juntamente com os anjos, que é o exército dos céus, e os santos do Altíssimo, que é a noiva fiel do Senhor Jesus, que fora arrebatado 42 meses antes para participarem deste tribunal de Cristo. Após, nesta vinda em glória do Senhor, descerá juntamente com ele para o reino milenar, conforme descrição de Daniel capítulo 7, verso 26, este reino será debaixo dos céus. Dos versos 9 a 12, vemos que o Anticristo manifestará poderes e sinais de prodígios para enganar aqueles que não são escolhidos do Senhor, porque estes não receberão o amor da verdade para se salvarem. Quando então Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Em seguida, serão julgados pelo Senhor Jesus, pois não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. No verso 16, relata que o próprio Senhor Jesus Cristo e o próprio Deus Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança para o consolo da vida eterna e o galardão que teremos no tribunal de Cristo, conforme a eleição do Senhor. No capítulo 3, verso 3, outra afirmação de que fiel é o Senhor, que nos confortará e nos guardará do maligno. Esta proteção e guarda do maligno podemos conferir em Daniel capítulo 12, verso 1, Apocalipse 3, verso 10, Apocalipse 12, verso 14, a última frase deste versículo, bem como outras referências, pois fiel é a palavra deste Deus vivo e maravilhoso, libertador dos seus escolhidos. A partir do verso 7, o apóstolo Paulo exorta aos irmãos de Tessalônica que todos devem trabalhar como ele deu exemplo, e quando esteve com eles, comeu do seu próprio trabalho, não carregando fardo pesado aos irmãos daquela comunidade. No verso 10, ele ressalta que se alguém não quiser trabalhar, que este também não coma, e que é para a igreja não tratá-lo como inimigo, mas que o admoeste como irmão, com amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Epístola do Apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, Prefácio e Saudação. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo
manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Encargo de organizar a Igreja de Creta e reprimir falsos doutores. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderosa tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Um deles, o seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos ou glutões. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Capítulo 2. Exortações aos velhos, às mulheres, aos jovens e aos servos. Tito deve ser, ele mesmo, um exemplo em tudo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos, que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade ou no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada.
exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos a que sejam sujeitos a seu Senhor, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. A graça da salvação há de manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, guardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disso e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Capítulo 3. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, ou amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas nos homens, mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado.
recomendações particulares e saudações, quando te enviar Ártemas e Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberarei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte, e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. Glória a Deus, amados. Nessa epístola a Tito, o apóstolo Paulo leva algumas recomendações aos irmãos eleitos àquela igreja. Decreta: Tito era considerado por Paulo o verdadeiro filho por ser um discípulo obediente. Assim, essa epístola se refere para nós hoje, quando no temor do Senhor andamos em obediência à palavra do Senhor e não segundo as concupiscências carnais. Confira a afirmação de Paulo nos versículos 4 do capítulo 1 e início do capítulo 2, no capítulo 3, no verso 1, 9 e de 12 a 15. No capítulo 1, verso 1, Paulo exorta a todos os eleitos segundo a fé comum em Deus por intermédio de seu Filho Jesus Cristo e consolo do Santo Espírito ao conhecimento da verdade que é segundo a piedade. E essa piedade não é apenas fazer boas obras de caridade em amor, mas o verdadeiro significado da piedade é a profunda devoção a Deus em todas as suas atitudes, reverenciando-o em todo o seu viver e atitudes. No verso 2, a afirmação de que Deus não mente, bem como não pode mentir, pois Ele é a única esperança de vida eterna para todos nós, sendo o Criador e Consumador de todas as coisas, em todos os tempos e em todos os séculos. Nos versículos 5 a 16 deste capítulo 1, Paulo leva várias exortações à igreja de Creta a fim de reprimir os falsos doutores. No verso 6, declara a Tito para estabelecer presbíteros que sejam irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, e que tenham filhos fiéis e obedientes à sã doutrina. Dos versículos 7 a 9, as atribuições atinentes ao caráter e conduta dos bispos, assim como o presbítero deve ser irrepreensível como defenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpes ganâncias, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, contendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para administrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, que,
antigamente era colocado mais aos religiosos judeus. Contudo, hoje em dia, não apenas aos religiosos judeus, mas bem como a todos os religiosos que colocam as tradições e costumes de suas crenças acima à palavra viva e eficaz, que é a representatividade do Senhor Jesus, o Deus vivo sobre nós, pois João capítulo 1, dos versos 1 a 13, declara que Jesus é o Verbo e o Verbo se manifestou entre nós, e este Verbo, que é a palavra, por meio do que foram feitas todas as coisas. Nos versos 10 a 16, Paulo exorta a Tito que há muitos desordenados e faladores, vãos e enganadores, principalmente estes citados da falsa religião, que era representado pelos da circuncisão, hoje não apenas da circuncisão, mas tudo aquilo que se opõe à verdadeira doutrina pela inspiração e revelação do Espírito Santo através da Santa Palavra, pois ensinam o que não convém por dor e ganância, quer seja poder político, financeiro ou por pactos espirituais com potestades malignas. No verso 16, a exortação de que confessam a Deus, mas com a prática das suas obras o negam, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. No capítulo 2, exortações aos velhos, às mulheres, aos jovens e aos servos, e que Tito mesmo, ou seja, como Tito foi, também hoje, cada apóstolo, pastor, profeta, missionário, evangelista ou líder de célula deve ser exemplo para cada membro do corpo de Cristo, devendo ser sóbrio, prudente, sãos na sã doutrina, em amor e pacientes, assim como as mulheres piedosas, semelhantemente, deve ensinar as novas a seguirem na obediência à palavra do Senhor, amar a seus maridos, bem como a seus filhos, como ao Senhor, exorta aos jovens a serem moderados e aos líderes que sejam por exemplo de boas obras, na sã doutrina, mostrando incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo com que se acusar. Dos versos 11 a 14, traz a graça da salvação que se manifestou ao tempo do Senhor para nos libertar de toda a concupiscência carnal e mundana, para que vivemos neste presente século de forma sóbria, justa e piamente, pois, por meio da esperança e o aparecimento da glória de Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, essa graça nos alcançou como um favor não merecido, mas por amor de Deus ao mundo, deu o seu Filho unigênito para que pudesse eleger nessa terra um povo especial, zeloso de boas obras, puro e que santificasse ao Senhor em todas as suas obras. No capítulo
capítulo 3, verso 5, a descrição de que não é pelas obras de justiça que houvéssemos feito que alcançaremos a vida eterna pela redentora salvação por meio de Cristo, mas segundo a misericórdia do Senhor, que nos salvou pela lavagem da regeneração, ou seja, pelo batismo do arrependimento de nossos pecados, que traz ou nos dá a renovação do Santo Espírito do Senhor, trazendo a nós abundantemente por meio de Cristo Jesus, para que sejamos justificados por sua graça e nos faz herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Pois, no verso 8, a confirmação de que fiel é a palavra, pois é ela quem nos garante a fidelidade de Deus para todos os que creem neste Deus vivo Criador e procuram aplicar-se às boas obras. No verso 9, a orientação de que não entremos em questões loucas, sendo genealogias, contendas ou qualquer debate acerca da lei, pois o apóstolo Paulo considerava este tipo de discussão inútil e vã. Quanto ao herege, devemos adverti-lo uma e outra vez. Se ele insiste, então devemos evitá-lo. Epístola do Apóstolo Paulo a Filemon. Prefácio, saudação e ação de graças. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e à nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e à igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça dou ao amado Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há. Por Cristo Jesus tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Paulo intercede pelo escravo convertido Onésimo, que tinha fugido de seu senhor, pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade ou amor, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que, por ti, me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse
como por força, mas voluntariamente, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E, se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi, eu o pagarei, para te dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Comunicações particulares, saudações, e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Glória a Deus, amados em Cristo. Nesta epístola a Filemão, o apóstolo Paulo retrata a bendita esperança no amor de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Fala da comunicação perfeita e eficaz da fé no conhecimento de todo o bem, e ressalta do amor de Filemão através de suas obras de bem que ele tem prestado por amor a Jesus Cristo. No verso 2, ressalta a Áfia e a Arquipo, que mantinham uma igreja na casa deles, ou seja, esta igreja que eles mantinham é o que hoje nas igrejas com a visão celular tem trabalhado o discipulado, como na igreja primitiva, pois assim o Senhor Jesus ordenou que fizessem discípulos indo de casa em casa, apregoando a salvação do Senhor e o tempo aceitável para a restauração de tudo. No versículo 6, ressalta em intercessão para que a comunicação da fé de Filemão e dos irmãos daquela comunidade sejam perfeita e eficaz no conhecimento de todo o bem que há por intermédio do Senhor Jesus Cristo. No verso 7, Paulo ressalta que teve grande gozo e consolação por causa do amor e caridade pelo irmão Filemão, pois o coração dos santos foi reanimado devido ao testemunho de fé daquele amado em Cristo. No verso 10, ele ressalta mais uma vez a colocação filho espiritual, pois Onésimo, que era o escravo que havia fugido de seu senhor, Paulo o gerou como filho
em suas prisões com estas colocações de filhos espirituais, devemos refletir um pouco mais como corpo de Cristo para chegarmos a um consenso do que a palavra nos revela em João capítulo 19, versos 25 a 27, combinando com 1 Reis, capítulo 2, verso 19, na parte B, pois na ordenança do Senhor Jesus na cruz, ele pediu para o apóstolo amado João receber aquela mãe de Jesus como filho do homem, como filho, sendo que a filiação era semelhante a esta simbologia de Paulo chamando a Onésimo e outros irmãos em Cristo como filhos espirituais. Da mesma forma que a mãe de Rufo na saudação final do livro de Romanos, e como Jesus era mais sábio e inteligente que Salomão, nos Salmos 45 descreve, nos Salmos 45, verso 9, descreve que com a volta do Senhor Jesus para buscar a sua noiva fiel, para participar do tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, veremos, ao subirmos ao encontro do Senhor Jesus, veremos uma rainha à direita do trono, não em alguma posição no trono, mas próximo àquele trono, conforme a revelação do Espírito Santo, e como os reis em Israel, aqui na terra, retratam uma simbologia do reinado do Deus vivo sobre os séculos. Salomão, prefigurando o Senhor Jesus, saudou a sua genitora e colocou uma cadeira à direita do seu trono para ouvi-la. Com isto, é provável que isto possa acontecer com o Senhor Jesus, colocando também uma cadeira à direita do trono da glória, não para ouvir as intercessões de sua genitora enquanto filho do homem, mas talvez para cumprimento desta profecia de Salmos 45, verso 9, que é um dos enigmas apresentado pelo Senhor a todas as nações. E observemos que a vestimenta desta rainha é de cor amarelo, que tem um dos seus significados a informação, ali representado como ouro de Ofir, e as outras colocações pela religiosidade e apostasia da fé pela Igreja Romana não tem nada a ver com esta original, pois esta simbologia que eles apresentam é mais uma pirataria, tentando copiar as coisas do Deus vivo para enganar, se possível for, até os escolhidos. E em Atos capítulo 19, verso 35, vemos que esta pirataria ramificou costumes dos gregos de Atenas, que criam que a imagem da deusa Diana fora a imagem que desceu de Júpiter. Portanto, isto é, na verdade, doutrina de ET ou alienígena que o inimigo de Deus tem infiltrado dentro do cristianismo por meio da prática da idolatria, tentando dividir a glória do Deus onisciente, onipotente e onipresente, pois somente Ele tem estes três atributos indivisíveis do Deus vivo Criador, pois são exclusivos a Ele. Com isto, eis aqui
uma chave para consenso e conserto dentro da noiva fiel do corpo de Cristo, pois no contexto deste capítulo 45 vemos as igrejas fiéis como instituições em todas as nações, como filhas do rei, e as demais religiões não cristãs como filhas de Tiro, que terão o seu juízo perante o Senhor Todo-Poderoso. No verso 14, o apóstolo Paulo relata que o trabalho a serviço do Evangelho deve ser de forma voluntária, não como força, mas pelo amor ao Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. No verso 16, Paulo pede para que os irmãos recebam a Onésimo como um irmão amado e particularmente como se estivessem recebendo ao próprio apóstolo, assim na carne como no Senhor Jesus Cristo. No verso 20, Paulo declara que se regozijará muito no Senhor e terá o seu coração reanimado, caso esta recepção seja calorosa e amorosa, como aqueles irmãos costumavam fazer quando este discípulo ia os visitar. Shalom Adonai, até breve. Deixa meu povo ir para me adorar. 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 Estou saindo do Egito. Estou saindo do Egito. Estou saindo do Egito. Estou saindo do Egito. Deixa meu povo ir para me adorar. Deixa meu povo ir para
Deixa meu povo ir para me adorar. 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 Estou saindo do Egito. Estou saindo do Egito. Estou saindo do Egito. Estou saindo do Egito. Brasil, tu és escolhido. 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 Para adorar ao Rei. Para adorar ao Rei. Para adorar ao Rei. Para adorar ao Rei. Brasil, consagrado ao Senhor Jesus em 1500 pelos descobridores portugueses, tem feito pactos espirituais e alianças com os deuses do Egito, que se renovam a cada ano. Levanta o teu clamor, ó Brasil. Deus quer te libertar dos deuses do Egito. Tu és escolhido, ó Brasil, como nação adoradora perante as nações. Ergue a tua voz para que todas as nações ouçam: Jesus é o Senhor! Jesus é o Senhor. 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 Jesus é o Senhor.
aquele que está sentado no trono. Disse aquele que está assentado no trono. O Senhor zomba dos seus inimigos. O Senhor zomba dos seus inimigos.